Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o débito cardíaco e quais são os fatores que controlam o débito cardíaco. Então vamos lá. Vocês já ouviram falar em quais são os mecanismos que controlam a frequência cardíaca e o volume sistólico que consequentemente influencia no débito cardíaco? Então anotem as informações e bora para a aula. Então pessoal, vamos dar início à nossa aula falando sobre a sístole e a diástole. Se vocês observarem essa imagem, é possível identificar dois estágios do ciclo cardíaco, a sístole e a diástole, sendo que a sístole é a fase de contração do coração, onde o sangue é bombeado para os vasos sanguíneos. Já a diástole é a fase de relaxamento, fazendo com que o sangue entre no coração. Compreendendo esses dois estágios, fica fácil entender que o volume sistólico de ejeção é o volume de sangue bombeado pelo ventrículo cardíaco esquerdo por batimento, e a frequência cardíaca indica a quantidade de vezes que o coração bate por minuto. Então, o débito cardíaco é o produto da frequência cardíaca e do volume sistólico. E o débito cardíaco ele pode ser controlado por duas vias diferentes. A via intrínseca do coração, ou seja, o próprio coração controla esse volume sistólico e a frequência cardíaca, e uma via extrínseca do coração, onde o controle é dado por neurohormônios, que vêm de fora e influencia no coração. E o fluxo sanguíneo distribuído pelo coração é chamado de Q, que é igual ao débito cardíaco. E a cada sístole ventricular, tanto do ventrículo direito quanto do ventrículo esquerdo, representa um volume sistólico. Então, para uma dada frequência cardíaca, nós temos a seguinte fórmula: o débito cardíaco, que é igual a Q. Então, o débito cardíaco é igual à frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Lembrando que o débito cardíaco ele é medido em litros por minuto. Vamos ver um exemplo. Se nós pegarmos uma pessoa saudável, que pesa aproximadamente 70 quilos, o débito cardíaco dessa pessoa em repouso será de 5 litros por minuto. Ou seja, durante 1 minuto, o coração dessa pessoa bombeia 5 litros de sangue por minuto, e esse valor pode aumentar quando uma pessoa estiver fazendo um exercício físico. Então, o débito cardíaco é o primeiro indicador da capacidade funcional da circulação para satisfazer as demandas da atividade física. Tudo isso está relacionado com os mecanismos de controle tanto da forma intrínseca quanto da forma extrínseca do coração, que nós vimos no início da aula. Mas vamos observar agora com maior detalhe. O controle intrínseco do coração ele é dividido em duas partes: o controle da frequência cardíaca e o controle do volume sistólico. O controle da frequência cardíaca ele é feito basicamente pelo nó do sino atrial, que é o marcapasso natural do coração. É ele que despolariza e inicia a contração do coração. Então, quanto mais ele demora para iniciar a despolarizar, maior vai ser o intervalo entre as contrações do coração, então menor será a frequência cardíaca. E quanto mais rápido o nó do sino atrial despolarizar, maior será a frequência cardíaca e o volume sistólico, que é a quantidade de sangue que sai de dentro do coração a cada contração dos ventrículos. Tudo isso pode ser obtido pela diferença do volume diastólico final menos o volume sistólico final, sendo que o volume diastólico final é aquele volume que está no final da diástole, ou seja, é quando o coração recebeu todo o sangue e está no máximo do seu relaxamento e ele está prestes a se contrair. Naquele momento, o coração está bem distendido e tem em média 120 ml de sangue, e após a contração dentro do ventrículo, o sangue não sai completamente, ficando em média 50 ml de sangue. Então isso significa que o volume sistólico foi de 70 ml. E aí tanto o volume diastólico final quanto o volume sistólico final depende de alguns fatores, como pressão de enchimento, tempo de enchimento e até da complacência ventricular, que é a distensão ventricular. E o volume sistólico final ele depende da pré-carga, que é justamente o volume diastólico final, da pós-carga, que é a pressão que o sangue vai encontrar para sair do coração e ir para a periferia, e também da frequência cardíaca, pois quanto maior é a frequência cardíaca, mais cálcio entra nas células, e consequentemente há um aumento da contratilidade, que é a força que o coração contrai. Já os mecanismos extrínsecos
também modulam a frequência cardíaca e o volume sistólico, e esta regulação se dá por duas partes: a regulação dos barorreceptores e a regulação dos quimiorreceptores. Os barorreceptores têm como função regular a pressão arterial, e é aí que ocorre ajustes finos da pressão arterial. E para controlar a pressão arterial, essas células interferem no coração, mudando tanto a frequência cardíaca quanto o volume sistólico. Já os quimiorreceptores estão relacionados com a frequência cardíaca. Por exemplo, se houver diminuição do O2 arterial, ou seja, a hipóxia, o aumento do O2 e a diminuição do pH, vai ocorrer toda uma resposta integrada, que vai resultar no aumento da frequência cardíaca, ou seja, na taquicardia, para aumentar o débito cardíaco e tentar reverter toda essa situação. E quando a parede do vaso está muito distendida, ou seja, quando há um aumento da pressão dos miócitos, as células musculares, elas irão liberar um peptídeo, que é um peptídeo natriurético arterial, o PNA, que é capaz de promover a diurese e a vasodilatação, ou seja, em resposta ao aumento da pressão, os vasos dilatam e tentam eliminar mais líquido, ou seja, é um mecanismo para tentar diminuir a pressão arterial. Pessoal, espero ter ajudado com a aula de hoje. Se vocês forem sair neste momento de quarentena, usem máscara caseira e até a próxima. Tchau!